talvez você nunca tenha passado pelo tema da mensagem de hoje, mas se não passou, ainda vai passar. Porque para tudo nessa vida tem um propósito. A Bíblia diz: existe um propósito para tudo. Repete, tudo. Mais alto, tudo. Existe um propósito para tudo debaixo do sol, até para a inveja. Até a inveja tem um propósito. E se você não passou, se você nunca conviveu com invejoso, nunca foi alvo de inveja ou nunca invejou, um dia isso vai acontecer de alguma forma ou de outra, porque é impossível, e eu vou mostrar biblicamente para você, você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir o seu propósito na terra e não ser bombardeado pelos invejosos. A lição é, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, haters, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores, não importa que tipo de inimigo se levante, você vai ter que aprender a lidar com todo esse tipo de pessoa, porque existe um propósito, até nas pessoas mais difíceis que vêm pelo seu caminho. Imagine que aqueles homens estavam torcendo para tudo dar errado, ainda que eles seriam beneficiados também, só porque eles não seriam os principais. Só porque eles queriam que eles estivessem na história. Mas Deus sabe quem vai liderar a história. Deus sabe quem vai liderar um projeto. Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem trabalho contrário, não tem palavra maldita, não tem nada que quebra o que Deus entrega na tua mão. Não existe nada que possa impedir. Não tem nada externo que possa roubar o que está dentro. Se está dentro, já é teu. O propósito divino está dentro. Nada que é externo, podem falar mal de você, pode falar que você não presta, pode falar que você não tem unção. Nada que é externo rouba o que já está dentro. Se Deus já colocou dentro, Deus colocou um sonho aí dentro, Deus colocou um projeto aí dentro, Deus colocou um desejo de fazer obra aí dentro, Deus colocou a ideia de uma empresa aí dentro. Não tem nada externo que pode roubar o que está dentro. Só que a gente demora muito a amadurecer e entender isso. Até a gente entender isso, a gente sofre muito. Até a gente chegar à consciência que não existe nada lá fora que pode roubar o que Deus colocou dentro. A gente fica a noite sem dormir, a gente fica com raiva de pessoas, a gente reclama com todo mundo, a gente marca gabinete com o pastor, a gente manda indireta na internet, a gente se descontrola emocionalmente sem saber que não vão roubar o que já está dentro. Eu vim aqui te dizer que existe um propósito para tudo debaixo do sol, até na inveja. Se você nunca foi invejado, experimenta trocar de carro. A pessoa não sabe nem se você está pagando em 80 prestações ou pagou à vista. Se você nunca foi criticado, experimenta postar foto das suas próximas férias em Paris ou na Disney, onde for. Se você nunca criou um inimigo, experimenta postar foto com a tua família feliz, rindo. Não precisa de muita coisa não, é só a família unida. Esses dias eu postei uma foto da minha esposa esperando nosso quarto filho. Enquanto tem gente só orando, tem gente trabalhando. E eu postei. E hoje eu vou largar a unção, hein? É 6 filhos, 7 filhos, vai preparando. Vamos encher essa igreja, vai ser de filho. Não precisa nem converter mais ninguém, a gente vai multiplicando. Estou brincando. Escute, eu postei uma foto da minha esposa grávida. Falei, que bênção, estamos esperando o nosso quarto filho. Qual é o problema disso? De repente, chega algumas mensagens, mas eu quero citar uma. Chegou falando assim: que pena você vomitando as suas bênçãos enquanto tem pessoas que não podem ter filhos. Eu escrevi para ela: querida, paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso Instagram. Você tem filhos? Não. Você pode ter filhos? Não posso. Então entenda o seguinte: quando você tem a oportunidade de falar com um pastor, peça para ele liberar uma palavra para abrir seu ventre, não criticar a bênção que ele está postando. Porque tem pessoas que estão te invejando só porque nunca foram ensinadas
a transformar aquele sentimento de ódio, de comparação, de inveja, de ciúme, de qualquer coisa, em força para pedir ajuda para sair dali. Tem gente que vai ver você com um carro novo ou com a casa nova e não vai ter força para ir lá e falar: como se faz? Como se prospera? Como se trabalha melhor? Como se monta uma empresa? Ela vai preferir falar: deve estar roubando. Isso aí é coisa do capiroto. Quem faz aliança com o diabo, olha o que acontece. Quando uma igreja prospera e as outras da cidade não, elas falam: também a porta lá é larga, também lá pode tudo. As pessoas ficam muito afetadas com o crescimento que elas gostariam de ter, mas não tem e você tem. Nós podemos citar muitos exemplos bíblicos, mas primeiro eu quero que você pense nos teus, e eu vou citar daqui a pouco os bíblicos. Quantas vezes você perdeu coisas porque imaturamente ninguém te avisou que quando você conta um projeto antes do tempo, os invejosos se levantam antes do tempo? Você tem uma ideia, a empresa está para sair, o negócio está para ser fechado, a comissão vai ser depositada, você começa a conversar com todo mundo, de repente o negócio desanda, a comissão nunca cai, o dinheiro nunca sai, a empresa não acontece, porque quando você começou a contar achando que todo mundo ia vibrar contigo, as pessoas na verdade estavam assim: tomara que dê errado. Tem um ditado popular, nossa avó falava isso antigamente, você ia contar um problema, a avó falava: ih, isso aí deve ser olho gordo. Lembra disso? Alguém já estudou essa frase? O que é o olho gordo? A inveja. Por que ele tem e eu não tenho? O que fez dois negros que seriam beneficiados com aquela lei dizer: tomara que dê errado essa marcha de Martin Luther King? O invejoso, ele não quer ter um lugar como o seu, ele quer o teu lugar. Ele se alegra mais quando você cai do que quando ele levanta. Ele prefere que você seja derrotado do que ele seja vitorioso. Ele abre mão da vitória dele, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há um propósito na inveja, porque todas as coisas debaixo do sol têm um propósito. Abre sua Bíblia comigo. Deus está aqui, está muito forte. Mateus capítulo 27, versículo 17, 27, 17 de Mateus. Portanto, estando todos eles reunidos, disse-lhes Pilatos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado de Messias? 18. Porque bem sabia Pilatos que por inveja o haviam entregado. Na versão de vocês aí na tela está: Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham. Existem pessoas que foram possuídas tão forte pelo espírito da inveja, que são capazes de entregar o Messias para morrer. Existem pessoas que ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, de ser o que você é, de partilhar do que você participa, que ela perde a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito ou perfeita como Jesus era perfeito, Ele vai te entregar para ser julgado. Só que aqui a gente tem um exemplo perfeito de como agir com os invejosos. A Bíblia diz, a Bíblia que você lê, a Bíblia que nós acreditamos ser a verdade, diz que todo mundo, os judeus, os líderes judeus entregaram Jesus por? E o que é inveja? É querer não só ter o que você tem, ser o que você é, mas que você perca o que tem. Eles não admitiam que um homem que vinha da Galileia, um homem que sua procedência era mal explicada, porque sua mãe espalhou para todo mundo que ficou grávida do Espírito Santo. Eles não conseguiam admitir isso, que um homem daquele poderia levar a salvação, que um homem simples e humilde como Jesus
pudesse libertar o povo, estava curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Eles não conseguiram lidar com a comparação. E lembre-se, nessa época não tinha redes sociais. Se fosse no dia de hoje, seria muito mais rápido a perseguição. Porque as redes sociais, elas aceleraram o processo de comparação, que é o primeiro passo para você virar um invejoso. As redes sociais mentem. Você sabe quantos problemas eu tenho numa semana? Mais de 40 problemas sérios para resolver. Sabe quanto você vai ver na minha rede social? Nenhum. Agora, quando eu estou embarcando para Paris, eu boto: partiu Paris. Porque ninguém posta desgraça, ninguém posta tragédia. Não dá audiência. A gente posta as coisas boas que está vivendo. Aí você vê o Instagram dos outros e fala: ah lá, é tão feliz, ah lá, está com dinheiro, nossa, ela está tão magra, esqueceu que tem um FaceTune que dá aquela emagrecida. E você começa a se comparar com pessoas que estão postando parte da sua vida ou coisas que nem são verdadeiras, e começa a se sentir tão mal que o espírito da inveja te pega, e quando você menos espera, sendo um homem, sendo uma mulher de Deus, está desejando que o outro caia, está desejando que o outro fique pobre. Tomara que essa empresa quebre para ele aprender a não postar mais esse carro. As redes sociais, o mundo de hoje, aceleraram esse processo de inveja, de querer que o outro se dê mal. Está tão forte isso que a gente tem coragem, movidos por inveja, de virarmos haters. São os odiadores, pessoas que entram na internet para falar mal de você, para falar mal do que você está fazendo. Não está fazendo nada, está no sofá parado, mas entra no Instagram do pastor Mico e fala: ah, também assim, usando camisa colorida é fácil, quero ver eu louvar a Deus. Mas vê se ele está em outra igreja trabalhando. Não, ele está no sofá, olhando o Instagram dos outros, o Facebook dos outros, falando: olha lá, sem graça, tomara que perca o que tem. E foram esse tipo de pessoas, homens de Deus, eram líderes religiosos, sacerdotes, escribas, homens que trabalhavam para Deus. Foram eles que invejaram Jesus a ponto de entregá-lo a Pilatos, um governador romano. Eles tiraram da esfera do vamos tratar entre irmãos, filhos de Deus, e vamos botar na mão da justiça do homem. Vamos tirar aqui da esfera espiritual e vamos deixar o natural julgar nós que somos espirituais. A inveja te enlouquece tanto que você bota na mão de homem o que só Deus poderia resolver. Quando Jesus está na cruz sendo crucificado, ele olha para esses invejosos e nos ensina como lidar com eles. Ele olha para cada um nos olhos e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eram os últimos momentos de Jesus. Ele não ia jogar conversinha fora. Se ele falou isso nos últimos momentos, as últimas palavras de um ser humano são as que são mais levadas em consideração. Todo mundo quer saber o que Steve Jobs falou antes de morrer. O que o fulano, quais foram as últimas palavras do fulano? Porque as últimas palavras de um homem contam muito. E as últimas palavras, uma das últimas palavras de Jesus foi: perdoa essas pessoas que me colocaram aqui por inveja, porque eles não têm ideia do que estão fazendo. A pergunta é: Jesus tinha qual propósito na terra? Já que você não sabe, eu te ajudo. Morrer na cruz, ressuscitar no terceiro dia, para que a graça dele invadisse tua vida, tua casa, tua família, teu casamento, teus filhos, e resgatasse a tua alma do inferno. Ou seja, a inveja não foi uma inimiga, foi um agente de cumprimento de propósito. Às vezes você está achando que o invejoso está te atrapalhando. Na verdade, ele está te tirando da zona de conforto, fazendo você trabalhar, está acelerando o teu projeto, está acelerando o processo de Deus na tua vida e te colocando no lugar certo, na hora certa. Porque como você não consegue lidar com invejosos, Deus coloca invejosos no lugar que você não pode ficar, para você sair para outro. Entendeu? Não é para você ficar em tal lugar, ele já te enche de pessoas ali que estão te perturbando para você não conseguir ficar, e ele te expulsa para o lugar que você tem que estar. A história de José é bem conhecida. E se você digitar na Bíblia online a palavra inveja, ela vai aparecer algumas vezes na Bíblia. E uma delas vai ser na história de José. José vivia bem com seu pai. José servia a sua casa, apacentava, ajudava.
Era um filho muito querido, era o mais amado, diz a Bíblia. Gênesis 37, a partir do versículo 8, vai contando essa história. E a Bíblia diz que seus irmãos o invejaram a ponto de quererem matá-lo. Se você parar para pensar, quem invejou José? Quem foi que invejou José? Fala aí. Quem? Foram quem? Sabe quem eram os irmãos de José? Judá. Esse mesmo, que começou a tribo de Judá, de onde saiu o leão da tribo de Judá, de onde vem Jesus da linhagem de Judá, de onde vem Davi de Judá. Ou seja, não era qualquer um não, um grande homem de Deus, cabeça de tribo. Ele foi um dos que perseguiu para matar José. Suas maiores lutas não vão vir de pessoas que estão lá fora. São de pessoas que às vezes professam a mesma fé, mas não querem ver, não querem assistir o que Deus está fazendo na tua vida. Jesus nos ensinou como tratar com eles. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas assim você fala, mas isso só Jesus pode fazer, é tão difícil. A pessoa me fez mal, falou mal de mim, inventou história, mandou indireta. José vai dar aqui um complemento de como você curar essa dor. Porque por inveja seus irmãos o entregaram aos ismaelitas, para que eles os vendessem no Egito. Comia filé mignon, morava na casa do pai, era bem cuidado e agora virou escravo, por causa da inveja dos outros. Nem errou. Senhor, nem errei. Olha a força da inveja. Nem errei, mas estou pagando o preço. Só que foi a inveja dos irmãos que colocou ele no Egito, onde o propósito dele estava. Ele foi para o lugar de propósito, porque foi expulso pela inveja de quem não conseguia ver o que Deus estava fazendo com ele. O que Deus estava fazendo com ele? 3 coisas, está lá em Gênesis 37. José era muito amado pelo seu pai. Ponto número 1. Quem é muito amado vai ser muito invejado. Você nunca vai ver, ninguém está invejando um mendigo. Não é porque ele não tem casa, é porque ninguém está amando naquele momento. O amor provoca inveja. Imagina quantas pessoas têm inveja só porque você é amado do Pai, só porque Jesus morreu na cruz por você, só porque você carrega o maior amor que um ser humano pode sentir. Você acha que é fácil das pessoas que não têm isso lidar com você? Segunda coisa, fez Jacó uma túnica colorida para José. E seus irmãos já não podiam falar-lhe pacificamente. Então primeiro eles começaram a invejar porque ele era muito amado. Segundo, começaram a invejar porque ele tinha um manto diferente. O homem é muito amado e tem um manto que eu não tenho? Ah não, aí não dá. Mas para fechar a história, o versículo ainda diz: e teve José um sonho. E os seus irmãos decidiram então dar cabo da vida dele, porque eles já não suportaram uma pessoa que era muito amada, tinha um manto diferente e ainda carregava um sonho dentro de si. Como eu falei, hoje comemora o assassinato, né? O aniversário do dia que morreu Martin Luther King. Anos antes dele ser assassinado, ele falou publicamente um famoso discurso em Washington, D.C., intitulado I Have a Dream, eu tenho um sonho. E quando ele falou que tinha um sonho, deram um tiro nele tempos depois. Porque as pessoas não sabem lidar com os teus sonhos. Muitos já tiveram seus sonhos esmigalhados pelas dores da vida. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por um casamento mal sucedido. Muitos tiveram seus sonhos esmigalhados por uma frustração no emprego, no trabalho, uma empresa que quebrou. E quando eles veem alguém sonhando, eles não conseguem suportar isso e começam a planejar o mal contra você. E José, só porque era muito amado, porque tinha um manto colorido, um manto diferente, e tinha um sonho, foi invejado pelos seus irmãos. Seus irmãos o venderam para o Egito, e aí foram mais de uma década de humilhação, escravidão, servidão forçada. Veio uma grande fome sobre a terra, você conhece a história. E José agora está numa posição diferente. Deus exalta José, você conhece.
é colocado como segundo do Egito. Depois de Faraó, ele mandava em tudo. Ele era o administrador da comida em tempo de fome, das riquezas em época de pobreza. Um grupo de hebreus vem pedir comida e ele reconhece: são meus irmãos, são aqueles que invejaram, são aqueles que me colocaram na escravidão. Mas José também entende que por causa da escravidão, hoje ele está alimentando a terra inteira. Então ele ensina agora, ele dá um remédio para você curar a inveja. Ele manda chamar aqueles homens para dentro de uma sala, tira aquela túnica faraônica e fala: eu sou José. E eles começam a ficar atônitos, assustados. Agora a gente vai morrer. E José fala: não fiquem assustados. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou adiante de vós para que hoje eu fosse o sustento dessa terra. A inveja de vocês me colocou no lugar de propósito. Agora eu vou alimentar vocês. Agora eu vou colocar vocês na terra de Gósen, que é a melhor terra do Egito. Agora vocês vão voltar a serem meus irmãos, porque o remédio contra a inveja é alimentar quem te invejou. Jesus fala: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você não deixa de alimentar um filho porque ele te deu um tapa, com 2 aninhos te deu um tapa. Fala: você vai aprender, vai ficar 3 dias sem comer. Você não deixa de alimentar quem não tinha ideia do que estava fazendo. Se o invejoso tivesse ideia do que estava fazendo, ele não faria, porque é um mal muito maior para quem está invejando do que para quem é invejado. Deus te trouxe até aqui nessa noite para dizer que existe um propósito para tudo, inclusive para essas lutas que você passa, inclusive para as situações difíceis, para as pessoas que de alguma forma te perseguem. Às vezes você está com um sentimento de comparação dentro de você, se achando menor, porque o fulano posta isso, porque o cicrano que você cresceu agora está naquela posição e você ainda não tem. Não permita que a comparação vire uma inveja, senão você vai acelerar o propósito da vida dos outros, mas o teu não vai ser cumprido. Esses dias um grupo de pessoas entrou nas minhas redes sociais e começaram a criticar, falar um monte de besteira. A minha equipe me ligou e falou: Thiago, entrou um grupo de pessoas, é um ataque organizado, e estão fazendo, o que a gente faz? Eu falei: olha, se for algum xingamento, alguma coisa, bloqueia, mas salva pelo menos um que eu quero chamar na mensagem para conversar. Então eles me mandaram o nome de um, eu peguei e chamei na mensagem: Paz querido, como está? E ele mandou para mim: fala, Satanás! Eu falei assim: qual é o problema? O que está acontecendo? E ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Ele não falava nada com nada, só xingava. O que eu percebi? Em público ele estava querendo me repreender. Você não sabe o que está falando. Você está falando aí heresia, é de Satanás, é de não sei o quê. E eu falei para ele no privado: por que você não me repreendeu aqui se você sabe tanto? Ah, já entendi. Porque você queria audiência para o teu vômito emocional. Você reconhece o invejoso, às vezes a pessoa vai te corrigir e ela pode ter até razão. Como você diferencia se é inveja ou é uma pessoa que pode realmente te corrigir? Se ela decide fazer isso no privado ou em público. Porque se eu quero realmente chamar a atenção de alguém, o pastor Mico está fazendo algo que me desagrada, se eu faço aqui de cima, acabou todas as chances dele me escutar. Ele vai falar: para que o Thiago fez isso na frente dos outros? Se eu faço no privado, tem uma chance dele me escutar. Mas por que eu faço aqui em cima? Porque mais importante do que ele melhorar ou aprender o que eu quero falar é humilhá-lo publicamente. Aí você reconhece o invejoso. Quando a crítica é pública, quando faz para os outros ficar sabendo, quando espalha notícias suas, sendo verdadeiras ou falsas, ou manipuladas. Eu sei de uma coisa. Tinha uma expressão quando eu era adolescente, não sei se usa ainda, que diz assim: não sabe brincar, não desce pro play. Ainda usa essa expressão? Sabe o que isso quer dizer? Não sabe lidar com o invejoso, não peça para ser usado por Deus. Não sabe lidar com inveja, não pede para Deus te levantar na empresa, não. Não sabe lidar com pessoas difíceis, não pede para Deus te abençoar, porque a bênção atrai esse tipo de pessoa, propósito atrai o invejoso, a vitória atrai as pessoas, os caluniadores. Se você não quer lidar com eles, fica em casa parado. Não pede para Deus coisas
que vão provocar outros efeitos colaterais. Ministério provoca efeito colateral, abrir uma empresa provoca efeito colateral, e um dos efeitos colaterais disso tudo é: os invejosos vão começar a te perseguir. Você vai virar alvo de inveja. A palavra de esperança é: se Deus já colocou dentro, a inveja que está fora não vai te atingir. Não vai te atingir. Ninguém pode tocar nessa igreja, ninguém pode tocar na tua família, ninguém pode tocar no meu ministério. Não é porque eu sou ungido do Senhor, é porque o que Deus colocou dentro de mim, o que está fora não pode tocar, não pode tirar. Maior é o que está em nós, maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Não existe nada que eles possam fazer que vai tirar você do trilho que Deus já colocou para andar. Não existe nada que eles possam fazer que vai te tirar do rumo que Deus separou para você. Não existe nada que eles possam falar na internet. Não existe nada que eles possam disseminar na família, no bairro. Não existe nada que o invejoso possa fazer, além de acelerar o cumprimento do teu propósito. Existe um plano divino para essa igreja, para essa cidade, para o Brasil, para a tua vida. Cada um de nós fazemos parte desse cumprimento. Nós estamos numa época que a política está em alta, todo mundo está falando mal de todo mundo. Antigamente batiam na esquerda, agora estão batendo na direita. Antigamente a Dilma era culpada, depois virou o Lula, agora é Bolsonaro, agora é fulano. Todo mundo bate em todo mundo. E eu estava conversando com um grande cientista político. Eu falei: poxa, mas também a oposição não relaxa. E ele falou assim: mas não pode. Um governo só tem chance de ter sucesso se tiver oposição. A oposição mostra os lugares onde ele está entrando e não deveria entrar. A oposição deixa ele em alerta 24 horas. Não posso errar, tem que continuar andando, senão a oposição me pega. A oposição mostra que você não pode ficar parado onde está. Você tem que continuar cumprindo o que prometeu lá atrás. A gente fica chateado com a oposição sem saber que é um benefício divino para te alinhar ao propósito. Não é para você ter raiva de invejoso, não é para você amaldiçoar invejoso, não é para você falar: ah, Deus vai tacar fogo nele, porque Deus nunca fez isso, Deus nunca mandou te fazer isso. O que Jesus nos ensinou foi: Pai, perdoa. Eles não sabem? Eles não sabem? Eles não sabem que sou eu que vou alimentar uma multidão inteira. Eles não sabem que eu que vou governar com justiça essa cidade. Eles não sabem que é a minha empresa que vai empregar a família dele. Eles não sabem que é o meu ministério que vai instruí-lo na palavra. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Senhor, perdoa esses soldados romanos que estão cortando aqui, esses fariseus que estão rindo de mim, porque eles nem sabem que eu só estou morrendo aqui para salvar eles. Jesus não morreu para salvar crente, Jesus morreu para salvar todo mundo que quiser ser salvo. Ele estava morrendo pelos invejosos que o colocaram na cruz. Você tem coragem de dar algo que é teu precioso para salvar quem invejou você? Porque é isso que Jesus está ensinando. E José dá um remédio mais natural. Quer curar essa dor de ter sido invejado, caluniado? Vai lá e alimenta quem te fez isso. O que vai te colocar na história não é sentar no trono de Faraó, é perdoar quem te feriu, é alimentar quem te invejou. Porque essa é a diferença de quem serve a Deus: fazer o que um ser humano comum não seria capaz de fazer. Esse é o legado que você vai carregar. Fazer o que nem olhos viram, viver o que ouvidos não ouviram, e nem o que jamais penetrou no coração do homem, só porque você ama a Deus. Deus te trouxe até aqui porque o rumo da tua história está sendo ajustado e resultados vão começar a vir muito rápido. No teu casamento, na tua empresa, no teu ministério, nos teus negócios, nos teus sonhos. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Quer diminuir a pressão dos invejosos? Senhor, eu não estou aguentando. Não precisa orar não, só fala menos. Se expõe menos. Hoje eu estava comendo uma das minhas comidas preferidas, preparado por um chefe maravilhoso. Um prazer inigualável
E aí eu me afastei e tirei uma foto do prato. A minha esposa falou, você não vai postar não, né? Eu falei, você já viu eu postando comida alguma vez? Não. Para que eu vou ganhar inimigo por causa de comida? Porque a comida que você posta pode ser arroz com feijão. Quem não está comendo o feijão vai falar, desgraçado. Então quer diminuir a pressão? Fala menos, posta menos. Tem grandes vitórias na minha vida que eu fico com vontade de compartilhar, não posso compartilhar, não posso. Porque a pessoa que às vezes está do meu lado não vai saber lidar com isso. José compartilhou o sonho dele, não é com o pessoal da rua não, compartilhou com os irmãos de sangue. Eles mesmos falaram, tá sonhando? Vou te jogar no buraco. Tem coisa que Deus deu para você no secreto, e no secreto tem que ficar. Se Deus te deu no secreto e você trouxe para público, agora acarrete, aguente as consequências. Eu tenho muitos projetos, você não tem ideia dos projetos que eu tenho. Nenhum está postado, nenhum está contado para ninguém, fica no meu quarto, eu e minha esposa orando por isso. Porque a partir do momento que eu trago para fora, eles começam a vir. E a chance de dar errado é muito grande. Não porque a inveja tem força, mas porque eu posso enfraquecer diante dos ataques. A inveja só tem força se você deixá-la entrar dentro de você, senão externamente ela não tem força nenhuma. O veneno, isso aqui é um copo de veneno, só tem efeito se eu tomar. Pode ser o veneno mais poderoso do mundo, se estiver aqui, está perto, mas não tomei, não vai me fazer mal nenhum. Assim é a inveja. Ela só te ataca se você beber, aí ela entra por dentro, começa a corroer tuas emoções, começa a tirar o teu sono, começa a te dar vontade de se vingar, ele vai ver também um dia. E quando você menos espera, você se tornou invejoso. É igual o zumbi quando morde um ser humano. Nunca viram Walking Dead, né, irmãos? Mas qual é a teoria do zumbi? Ele tem que morder o ser humano normal, para o ser humano virar zumbi, não é? Sim ou não? Nunca vi um filme de zumbi, gente? São invejosos. Aí... Assim é a inveja, é como um zumbi. Se você não deixar morder, não pega. Você só vira um invejoso se deixar a inveja morder. Mas eu quero declarar que nenhum de vocês será afetado, será contaminado por comparações, invejas, ciúmes, por ódio. Nenhum de vocês vão ser haters, vocês vão ser lovers, vão amar as pessoas. Vocês vão dar abraço nas pessoas. Vocês vão falar bem de quem fala mal de vocês, porque Jesus nos ensinou assim. A inveja tem um poder, e só um. O único poder da inveja é te expulsar do lugar que você está e te colocar no centro do propósito divino. A inveja expulsou José. A inveja levou Jesus para a cruz. Se você jogar a palavra inveja na Bíblia, você vai ver que onde tem inveja tem cumprimento de propósito. Se estão te invejando, você está no caminho certo, continua andando. Se estão te perseguindo, continua caminhando, você está certinho. Se nada está acontecendo na tua vida, começa a perguntar para Deus, o que está acontecendo? Porque qualquer um que está na rota do destino certo, está sendo invejado. Fale menos a partir de hoje. Cuidado com o que você posta. Esses dias eu vi uma irmã, que na verdade é uma familiar distante assim, irmã da igreja também, mas é uma familiar assim, ligada à minha família. E ela postou, marcou no Facebook, Torre Eiffel, eu curtindo a vida em Paris. Na cabeça dela, quando postou aquela foto, ela está falando, gente, estou realizando um sonho, todo mundo está vendo que Deus é fiel na minha vida. Isso é a cabeça de quem posta. Na cabeça de quem vê o que é essa desprovida de graça? Essa desdentada? O que ela está fazendo lá e eu estou aqui? Cuidado com o que você expõe. Tem gente que expôs tanto o marido que perdeu o marido. A gente cuidou de um caso assim recentemente. Meu marido é o melhor do mundo.
Aí cozinhava que meu marido cozinha para mim. Passou um ano, levaram meu marido. Eu falei, também a propaganda foi forte. Cuidado! Para que você vai criar problema na tua vida? Jesus só mostrava o que tinha que mostrar, só falava o que tinha que falar. Tinha coisas que ele não falava na frente dos outros. Ele levava Pedro, Tiago e João para o monte e falava, para não despertar a inveja de outros. Imagina Jesus resolver se transfigurar na frente de todo mundo. E olha lá, abusado. Isso é fantasma, hein? Isso é demônio, hein? Ele só fazia o que tinha que fazer na frente de quem tinha maturidade para ver. Não faz o que você tem que fazer, não cumpre o teu propósito na frente de pessoas que não têm maturidade para acompanhar o que Deus te deu. Elas não vão entender. E mesmo que você faça tudo certinho como Jesus fez, se você fizer tudo certinho, você só vai sofrer menos, mas vai sofrer de qualquer jeito. Porque Jesus fez tudo certinho e foi para a cruz, por inveja. Motivado pela inveja das pessoas, dos romanos e dos fariseus e dos chefes dos judeus. Mas na verdade, o que eles não sabiam é que Jesus estava cumprindo o maior propósito divino na terra, que era dar o sangue do seu único filho, para que todo aquele que cresce nele jamais morresse, mas agora tivesse acesso à vida eterna. Hoje a gente tem que dar graças a Deus pelos fariseus que invejaram Jesus. Hoje nós temos que dar graças a Deus pelos irmãos que invejaram José. E daqui a um tempo, por mais que seja difícil hoje reconhecer, você vai dar graças a Deus pelas pessoas que te invejaram no passado, porque elas te levaram para outro lugar. Eu sou fruto disso. Eu só estou cumprindo o meu propósito hoje por causa das múltiplas invejas que eu sofri no passado, e ficou insuportável, eu tive que sair de onde eu estava e comecei a viver meu propósito. Deus tem algo para fazer na tua vida e Ele vai cumprir. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se alimenta se eles tiverem fome, se tiver sede, dá água para eles. Porque só assim a palavra de Deus vai se cumprir em Salmos, que diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, daqueles que me invejaram, que competiram, que me perseguiram. Unge minha cabeça, ou seja, mostra o quanto eu tenho de Deus agora, a unção que eu tenho. Faz o meu cálice transbordar, a prosperidade que Deus me deu, mostra para eles. E mais cedo ou mais tarde eles terão que ver que invejar quem tinha um propósito de Deus na vida não adiantou, só acelerou. Deus tem algo para fazer na tua vida, na tua casa, na tua empresa. E eu posso ver pessoas que entraram aqui nessa noite debaixo de muita inveja. Enquanto eu estava pregando, você estava chorando e falando: meu Deus, então é isso que está acontecendo comigo. Você foi lembrando de casos, de pessoas, de situações. Se você quer só uma justificativa natural, mas e aí? Os invejosos nunca são castigados? Sim, com o pior castigo. O pior castigo para o invejoso é ver que ele perdeu anos te invejando, e você cumpriu o teu propósito e ele não viveu nada do sonho dele. Você nunca vai encontrar na Bíblia, nem na vida real, um invejoso que se deu bem. Então guarda teu coração. Guarda o teu coração sobre todas as coisas que se deve guardar. Guarda o teu coração. As estatísticas bíblicas e do mundo de hoje apontam que o invejoso nunca se dá bem. E quem é invejado e continua olhando para o propósito principal, continua olhando para Jesus, esse entra para a história. Nós falamos aqui da história dos homens que perseguiram Martin Luther King, mas ninguém citou o nome deles, porque o nome deles não está na história, porque invejoso não entra na história. Mas citamos o nome de Martin Luther King Jr., porque ele está na história. Deus vai te colocar na história. Deus tem um legado para você, para os teus filhos, para a tua família, para a tua descendência. Deus tem algo para você. Não desista no meio do caminho, não pare agora. Deus tem algo para você. Eu declaro isso em nome de Jesus, no nome do Messias.
Em nome de Jesus. Não para. Deus tem algo para você. Vão te atacar de todas as formas. Vão fazer de tudo para fazer você dar uma parada, uma desacelerada. Não desacelera. Deus é contigo. Deus está contigo.